E aqui no Sindicato dos Homens, uma dica de leitura. Olha, passando pela livraria Saraiva, Mega Store aqui do Shopping Paulista, eu encontrei ele, o advogado Nelson Câmara. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, cumprimento a todos os internautas do Sindicato dos Homens. É isso mesmo. Doutor, olha, eu já tive a oportunidade de participar do lançamento do seu livro, né? Escravidão Nunca Mais. O senhor deu uma passada na história da escravidão aqui no Brasil. E agora, o senhor vai lançar outro livro destacando um escravo especificamente. Fala pra gente desse livro, qual o título do livro? Esse livro, o título do livro é O Advogado dos Escravos. Certo. O advogado dos escravos é uma figura fascinante na nossa história do século XIX. O ex-escravo negro Luiz Gama, que veio vendido menino de Bahia para São Paulo e aos 10 anos de idade, e por ironia do destino acabou se transformando num grande escritor, poeta, jornalista e advogado temido para os proprietários escravos. Ao morrer tinha libertado mais de 1000 escravos, como registra a história. Como escravo, se tornou advogado. A mãe era negra, né, da África, muçulmana, e o pai era branco. A mãe era Luísa Marim, era uma negra, bem negra mesmo, do norte da África, mas livre, muçulmana, sabia ler e escrever livre. E o pai era filho de um fidalgo português lá em Salvador. Uhum. E daí ele se formou, estudou e justamente lutou pela causa dos negros. Não, absolutamente. A vida dele foi uma saga terrível. Ele foi vendido pelo próprio pai como escravo, veio para São Paulo, vendido em Campinas, no mercado de escravos, e comprado por um senhor de São Paulo, e aqui ele ficou como, vamos dizer assim, companhia dos filhos desse senhor. Até os 17 anos, quando veio um sobrinho desse senhor de São Paulo para estudar direitos, que acabou sendo um juiz de direito, que era contra a escravidão. E aí tornou-se grande amigo dele e repassou para ele todos os conhecimentos que ele tinha de humanístico, português, grego, latim, história, que com a inteligência superior de Luiz Gama. E em 5 anos se tornou um grande conhecedor. E a partir daí demonstrou que ele era livre de nascença, pegou sua alforria e se tornou um advogado temido e jornalista temido em São Paulo. O senhor chegou até a comentar alguns vícios dele que ele adquiriu ao longo da vida, né? Os vícios com mulheres... Não, o pai. O pai, né? O pai dele, lá em Salvador, que era filho do fidalgo português, como eu havia dito, era bom pai, segundo a carta deixada por Luiz Gama, mas até que se envolveu com jogatina de mulheres e, num gesto de desespero, covarde, vendeu o próprio menino aos 10 anos como escravo. E aí que começou todo esse sofrimento do Luiz Gama. A saga dele. A saga dele, e que culminou aí num ato até louvável, né? Que merece e rendeu uma grande história, né? Ele se tornou, na verdade, o paladino da abolição, o maior lutador do Brasil pela abolição da escravidão. Foi, inclusive, fundador da imprensa satírica brasileira, jornais como Cabrião, Mequetrefe, foram fundados por ele em companhia de personalidades como Rui Barbosa, Cássio Alves, Joaquim Nabuco e outros que o acompanhavam e o admiravam. Esse era o luminoso Luiz Gama, Luiz Gonzaga Pinto da Câmara. Legal, então olha, 2 dicas muito bacanas, porque o Escravidão Nunca Mais eu tive a oportunidade de ler. É um livro espetacular que devassa a escravidão aqui no nosso país. E depois o Luiz Gama, né, que acabou libertando mais de 1000 escravos. O advogado dos escravos, pois não, doutor? É uma coisa curiosa que tem que ser acentuada nesse novo livro, O Advogado dos Escravos, é que nós fizemos uma intensa pesquisa histórica lá nos arquivos antigos do Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguimos localizar para o Brasil documentos inéditos que são 14 petições manuscritas de habeas corpus pelo próprio Luiz Gama, originais, que foram por nós fotografadas, colocadas como facsímile no livro, e o levantamento por legislação penal do Império e da introdução no Brasil do Instituto Jurídico do habeas corpus, para demonstrar como ele, Luiz Gama, em cada caso de habeas corpus que nós relatamos, raciocinava juridicamente para libertar os negros. É uma coisa espetacular. Quero apenas comentar da importância do livro, dizendo que o prefaciador desse livro é o renomado professor Miguel Reale Júnior. Só isso. Só ele. Bacana, doutora. Foi um prazer falar com o senhor. Qual é a editora do livro? É a editora Lettera Doc, uma editora muito importante, cuja propriedade é intelectual, o professor Cássio Schultz. E a Lettera Doc, que também
editou o primeiro livro. Também o primeiro livro. O Escravidão Nunca Mais. Nunca Mais. Tá bom, então o Advogado dos Escravos já está sendo lançado aí neste mês de junho. Então as pessoas já podem procurar nas melhores livrarias aí do Brasil. Perfeitamente. Podem até pedir aí, caso não tenha alguma livraria, né? Sem dúvida nenhuma. Pode pedir, vai estar no site, pode pedir pela internet. E é um livro de grande repercussão para estudiosos, não só da história, da sociologia, como também de direito penal no Brasil. Estudantes de direito. Tá certo. Doutor Nelson Câmara, muito obrigado pela dica de leitura que o senhor passou para os nossos internautas. Uma das horas aos internautas. Tá certo, conversamos aí com o advogado Nelson Câmara, tá aí mais uma dica que você confere aqui no sindicatodeshomens.com.br.